A nossa irmã Jocelina pergunta: eu tenho uma memória muito forte de uma cidade, mas eu nunca estive lá nesta vida. Isso pode, irmão Damásio, aqui a questão a religião divina, sim, ser uma recordação do meu espírito em vidas anteriores? Pode sim, irmã Juscelina e todos que estão na audiência aqui da Comunicação 100% Jesus, você que é de São Paulo, há estudos, inclusive, que mostram que boa parte da população, ou uma parte da população brasileira, acredita, e mundial também, que é na vida após a morte, na recordação de vidas passadas. E é por esta razão que o irmão Paiva Neto, dentro da sua visão universal, de buscar a verdade, onde quer que ela se encontre, na ciência, na religião, na arte, nos diversos setores da humanidade, ele reúne em seus livros estudos comprobatórios de fatos semelhantes a estes. Nós vamos, por exemplo, recorrer a esta obra, o livro Os Mortos Não Morrem, para quem deseja saber sobre as recordações de vidas passadas, saber sobre a realidade da vida após a morte, deve adquirir a obra Os Mortos Não Morrem, da lavra do presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Queria aproveitar e comentar, irmão Damásio, por favor, que realmente é uma fonte de um conhecimento bastante vasto, porque o irmão Paiva vai a vários nomes, a várias personalidades da ciência, da religião, de outros campos do saber, para falar da vida após o fenômeno da morte. É verdade. Neste trecho, por exemplo, que nós separamos, a partir da página 91, a crença na vida após a morte, ele vai trazer, por exemplo, uma pesquisa do Instituto Ipsos, que vai falar da existência da vida após a morte, publicado em vários países. E mais adiante, por exemplo, ele vai falar também um estudo realizado no Reino Unido no ano de 2009, também sobre a realidade da vida após a morte. E na sequência, agora já na página 92, ele vai trazer um estudo, eu vou passar a palavra ao autor, abrindo aspas a ele. No Brasil, um estudo foi concluído em 2017 pelo Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade PROSER da Universidade de São Paulo, a USP, sob a coordenação do Dr. Mário Pérez, médico e neurologista brasileiro, filho dos meus prezados amigos Maria Júlia e Ney Prieto Pérez, pioneiros na investigação da espiritualidade no Brasil, que tive a honra de receber no Palamundi da LBV em Brasília, Distrito Federal, para palestrarem no Fórum Mundial Espírito e Ciência da instituição, aqui a instituição a Legião da Boa Vontade. No levantamento do PROSER, cerca de 1.000 brasileiros de todas as regiões do país foram entrevistados neste quesito vida após a morte, obtendo-se interessantes resultados. 51% deles acreditam muito na imortalidade, 48% acreditam muito na vida após a morte e 27% acreditam muito que os mortos podem se comunicar. Além desses números, 47% creem na reencarnação, tendo ateus e agnósticos no grupo de pessoas, o que é bem interessante, mostra a abrangência do estudo. E o autor prossegue trazendo os dados. Outras informações relevantes: 77% afirmaram já ter recebido alguma intuição. 70% disseram ter tido sonhos premonitórios, pelo menos uma vez na vida. 51% sentiram presença espiritual. 41% viram algum espírito. 31% ouviram vozes. E, aqui entra o ponto, irmã Jocelina, 30% tiveram a experiência de recordar memória de vida passada. Uma das formas, fechar aspas as palavras do autor, concluindo aqui a resposta, de nós nos recordarmos é inclusive durante o sono. João Evangelista, por exemplo, no Apocalipse, capítulo 4, fala da visão do trono de Deus e um anjo chama, sobe para cá. Sim. E ele vai em espírito. Quando nós vamos dormir, nosso espírito é levado às regiões espirituais. E muitas vezes recordamos das nossas vidas passadas até para compreender as circunstâncias da vida atual, as provas, os desafios, a missão que temos que cumprir e nos recordamos daquilo que passamos. É aí por isso que algumas pessoas, até quando voltam do sono, passados dias ou semanas ou meses, começam a se recordar, meu Deus, parece que eu estive em tal cidade ou em tal local. Às vezes até em espírito nós retornamos a essas localidades ou visualizamos, porque tudo é registrado no livro da nossa vida eterna, nós retomamos
tudo aquilo que fazemos que é gravado pela ótica espiritual. Este momento que você está assistindo o programa, ele está gravado na sua vida. E um dia, se você quiser, no mundo espiritual, tendo autorização do mundo da verdade, dos nossos mentores, poderá reviver tais momentos. E aí vem essas lembranças que estão guardadas, armazenadas. O irmão Gesiel lembrava que nós armazenamos no cérebro a memória do nosso dia a dia. Mas há todo um arquivo espiritual muito mais bem elaborado do que os arquivos tecnológicos da Terra, nos quais são armazenadas as nossas memórias do Espírito. Agradecemos mais uma vez a nossa irmã Jocelina Moura, da cidade de São Paulo. A próxima pergunta é do Rogério Gomes, que está em Minas Gerais. Rogério, muito importante você compartilhar com a gente a sua cidade. Aqui pedimos a todos também para entendermos quais são as cidades, qual é o alcance dessa comunicação legionária. O Rogério questiona o seguinte, irmão Damásio: o espírito reencarna com algum tipo ou padrão de memória? Se sim, por que não lembramos totalmente das vidas passadas? Perguntas bastante interessantes. Obrigado a você, Rogério, e todos na audiência aqui da Comunicação 100% Jesus. Em linhas gerais, quando reencarnamos, ou seja, o espírito assume um outro corpo, ou seja, uma veste para ele, para uma nova experiência corpórea, ele não se recorda das vidas anteriores e há uma razão por isso. Nós vamos compreender nessa resposta. Vamos primeiro ao livro. Mais uma vez, é esse livro de estudo para entendermos as questões espirituais, o livro Os Mortos Não Morrem. E na página 175, o autor, o escritor Paiva Neto, no subtítulo Os Mecanismos Justos da Vida Eterna, ele nos ensina, abrir aspas: muitos podem considerar injusto o esquecimento temporário das vidas anteriores quando ocorre o processo do renascimento, questionando: o que vale reencarnar e esquecer o passado? No entanto, prossegue o autor, conforme expliquei na série radiofônica Ação e Reação, no início da década de 1990, ao comentar passagens do livro homônimo de André Luiz, Espírito, pela psicografia do médium brasileiro Chico Xavier, a sabedoria, a bondade e a justiça de Deus são realmente infinitas. Prestemos atenção neste ponto. A sabedoria, a bondade e a justiça de Deus são realmente infinitas, porque o Pai Celestial tudo faz para aplacar o ódio, mesmo com atitudes ou mecanismos ainda incompreendidos por nós. E o esquecimento temporário das dívidas passadas é um deles. Imaginem se regressássemos ao corpo físico sabendo que fulano de tal nos prejudicou em outra existência. Eu vou abrir um parêntese. Às vezes a esposa, o marido, o filho, o chefe no trabalho ou alguém muito próximo também da gente, a avó ou avô. Imagine lembrar e sentir esses sentimentos que outrora nós sentimos. Observe como o mecanismo divino é extraordinário, nos protegendo, e é justo, porque nos protege daqueles sentimentos ruins para que nós reconstruamos um sentimento melhor a partir do bem. E o autor prossegue: ou se alguém tem conhecimento de que nós fizemos isso ou aquilo de ruim a ele, imagine o ódio daquela pessoa para com a gente. E o autor conclui: dessa forma, a reconciliação ou o pagamento das dívidas, enfim, a reconciliação ou o pagamento das dívidas, repetindo, enfim, a derrota definitiva do mal pelo plantio do bem demoraria muito mais. Quando paramos para pensar, deduzimos que a melhor solução é olvidar mesmo, quer dizer, esquecer mesmo, os fatos anteriores, procurarmos saldar os débitos do pretérito e seguirmos adiante. Aí o nosso irmão Rogério, respondendo primeiro, Rogério, se a gente tem algum padrão. Padrão é não nos recordarmos. Aí você diz assim, se sim, por que não lembramos totalmente das vidas passadas? Ora, por que a gente não se lembra? No Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 24, o mestre diz assim: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho com ele.
Ao explicar, irmão Gesiel e todos na audiência, este versículo na pregação do Santo Evangelho de Jesus, o irmão Paiva Neto ele diz assim, fiz questão de trazer essa minha anotação. Para que haja a oportunidade de se reconciliar, Jesus permite que até inimigos reencarnem numa mesma família. Então, o esquecimento protege até esses inimigos de se reconhecerem como tais, porque, na verdade, no fundo, somos todos irmãos. Episodicamente se cria uma inimizade por diferença de opinião, que já dizia Gandhi, que não deve ser motivo para hostilidades. Então, Cristo nos protege de nós mesmos com o esquecimento, para que nós reconstruamos, a partir dos ensinamentos dele, uma amizade nova, um entendimento novo. Não quer dizer que vamos nos afinar 100% com as pessoas que convivemos, mas podemos nos entender. E Jesus dizendo, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Se a gente se lembrar das inimizades, talvez essa reconciliação demoraria, como disse meu irmão Paiva, muito mais tempo. Rogério, muito obrigado por sua pergunta à Religião Divina, o Rogério Gomes, na sintonia da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Bom, Damásio, nós temos mais 1 minuto e meio, mas eu não posso deixar de fazer aqui a pergunta por favor, da Kellen Freitas, que está no bairro do Tremembé, em São Paulo. A Kellen representa a todos nós, perguntando o seguinte, a memória do espírito tem relação com a evolução espiritual de cada um? Uma pessoa que consegue lembrar de coisas da vida anterior pode estar mais evoluída do que alguém que não lembra de nada? Obrigado você, Kelly, todos do Tremembé, por sua audiência. Não necessariamente está ligado à evolução. Te aconselho a ler as páginas 397 a 398 do livro Os Mortos Não Morrem. Bilac, o poeta canta o invisível. Ora, por que não está totalmente ligada à evolução? Porque muitas vezes o espírito pode ter alguma recordação de alguns fatos episódicos para ele se atentar a alguns perigos, para ele também cumprir determinada missão. Olha, lembra que você prometeu, porque em outra vida você não fez tal coisa, então você precisa fazer nessa. Então, algumas recordações nos são trazidas, até quando a gente vai durante o sono e o anjo da guarda nos relembra, por um propósito. Mas isso não quer dizer que quem tem essas lembranças são mais evoluídos do que outros. Até porque o que vale é o que nós fazemos agora. A vida passada nos trouxe até aqui, mas a nossa evolução é construída a cada dia, a cada momento. E a religião divina nos ensina por seu presidente pregador, que diz assim, que só o bem justifica a existência humana. A nossa evolução está ligada ao bem que fazemos. Agradecemos mais uma vez a Kellen Freitas, do bairro do Tremembé, na cidade de São Paulo, e a todas e todos pelo interesse na sagrada doutrina da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Se você acompanha a nossa programação pelo YouTube, escreva aqui nos comentários a sua pergunta e a Religião Divina vai responder. Acesse o canal da Boa Vontade TV no YouTube ou o canal Religião de Deus Vídeos. Bom, Damásio, encerrando nossa conexão nacional, vamos bradar juntos nossa saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!